Capítulo 77. Adormecida numa poltrona do quarto ao pé da lareira já apagada, Fiona contorceu e soltou um gemido plangente. Não, por favor, socorro, alguém me ajude. Ela estava sendo perseguida por um homem sombrio que tentava pegá-la. Ele seguia por ruas sinuosas, entrando e saindo de prédios abandonados, até que ela correu na direção de um armazém, sem via de escape. Foi rapidamente agarrada, apesar de suas violentas tentativas de se livrar dele. Ela gritou outra vez, esperando que alguém pudesse ouvi-la, mas ninguém acudiu. Sentiu a respiração do homem em sua nuca e viu o brilho da faca vindo em sua direção. E aí ela ouviu uma batida surda e insistente. Tinha alguém lá fora. Alguém que vinha em seu socorro. Senhora Soames! Gritou uma voz. A senhora está aí? Eu estou aqui, ela gritou depressa. Senhora Soames, eu preciso falar com a senhora. Por favor, me ajude. Mas era tarde, ela sentiu uma dor ardente à medida que o homem cortava sua garganta. Estava agonizante e impossibilitada de respirar, enquanto o sangue escorria em cascata pelo seu peito. Quando ouviu de novo as batidas e as janelas de vidro se partindo, e logo ela se viu acordada, tremendo de medo e piscando, frente à luz tênue da manhã chuvosa. Ela se levantou e olhou em volta para se certificar de que estava viva e sozinha. Viu uma garrafa de vinho pela metade sobre a mesa à sua frente, junto com um lenço amarrotado. Olhou seu corpo e se deu conta de que ainda estava vestida, com a roupa com que tinha saído. Lembrou-se de ter afundado na poltrona exaurida e dilacerada, depois de ter saído do White's horas antes. Servindo-se de uma taça de vinho e logo se sentou, tomada por um pranto compulsivo. Devo ter chorado até dormir, ela pensou. E depois tinha tido aquele horrível pesadelo. Ela tremia só de pensar nele. Aquele homem sombrio, a faca, aquela enxurrada de sangue. Lembrava-se vagamente de que alguém tentara ajudá-la. Lembrava de uma voz, das batidas na porta de madeira. Ela fechou os olhos, tentando se acalmar, quando de repente se sobressaltou com novas batidas na porta. Senhora Soames! Fiona, você está aí? Sou eu, Neville Pearson. Por favor, abra a porta. Neville? Que diabos ele quer? Ela se perguntou. Olhou o relógio. Ainda não eram 7 horas. Passou as mãos nos cabelos, estavam despenteados. Um instante só, ela gritou, enquanto ajeitava os cabelos. Ao levantar-se, ouviu o estalar de vidro sob seus pés, a taça do vinho. Olhou para a saia. Nela viu uma enorme mancha molhada. Que droga, esbravejou. Já vou, Neville. Atravessou correndo o quarto e a saleta e abriu a porta. No corredor, 3 homens. O advogado, um outro homem elegantemente vestido, beirando os 50 e poucos anos, com um olhar ansioso, e mais outro homem corpulento de cabelos negros, aparentando menos de 30 anos. Graças a Deus você está em casa, exclamou Neville, com uma expressão de alívio. O que está fazendo aqui? O que aconteceu? Ela perguntou. Podemos entrar? É claro. Desculpem. Fiona os fez entrar e os encaminhou para a saleta. Neville olhou para ela. Você não dormiu? Não muito, eu... Não, imagino que você não conseguiu dormir. Ele a interrompeu. Não depois da noite passada. Que besteira que você fez, ir direto até a boca do leão. Mas também foi muito corajosa. Como pode saber?
Ela começou a falar, mas Neville não a deixou terminar. Tomei a liberdade de pedir para trazerem o café da manhã, ele disse. Deve estar chegando. Enquanto isso, eu quero apresentá-la a Giles Bellamy, o diretor do Banco Albion. Fiona aprumou-se e cumprimentou o homem. Isso deve significar más notícias, ela pensou. E David Lawton, o advogado de Lord Elgin. David e Giles me falaram do seu encontro com o Duque na noite passada. Vieram aqui para tratar da transferência das ações do seu finado marido. Nas condições que já discutimos, Neville, interveio rapidamente David Lawton. A senhora Soames deve honrar a oferta que fez a Randolph Elgin. As ações em troca da ordem de pagamento. São as condições do Duque. Sim, mas as coisas mudaram um pouco desde ontem, não é, Dave? Disse Neville inflamado. Duvido que as ações estejam valendo muito agora. Exausta, desconfiada e agora terrivelmente confusa, Fiona limitou-se a dizer: Esperem um pouco do que estão falando. Ontem à noite eu estive com Elgin. O que os cavaleiros aqui parecem saber e... Ele deixou bem claro que não tinha a menor intenção de me ceder às ações do Nick. Neville deu uma piscada para ela. Já viu os jornais matutinos? Não, não vi. Cheguei tarde, logo caí no sono. Olhe aqui. Ele abriu a pasta. Tirou meia dúzia de jornais de dentro e os jogou sobre a mesa. Leia, minha cara. A cena foi interrompida por batidas à porta. Ah, deve ser o café da manhã. Podem deixar comigo. Fique com Giles. Você também, Dave. Fiona pegou o Times. Não fazia a menor ideia do que devia procurar. As manchetes dolorosas sobre a economia britânica? O relato sobre as perturbações na Índia? No pé da página, disse Dave Lawton, ajeitando-se na poltrona. Os olhos de Fiona desceram pela primeira página e se depararam com a Burton T. à beira da ruína financeira. Ela se sentou, devorando cada linha da notícia. Neville retornou, indicando o caminho para os dois garçons que empurravam o carrinho. O chá e a refeição eram servidos com decoro, e Fiona nem se dava conta disso. Segundo o artigo, a expectativa era que a Burton T. declarasse falência no final do dia. A maioria dos seus clientes havia cancelado os pedidos. Além disso, as instalações do seu armazém tinham sido destruídas por vândalos, que o invadiram na noite anterior. E também se esperava que os acionistas, em pânico, inundassem a bolsa de valores com suas ações, desvalorizadas tão logo ela abrisse. Ela engasgou quando começou a ler o parágrafo seguinte. Quando perguntado por que a Montagues, um dos clientes mais lucrativos da Burton T., desistiu dos seus pedidos, Joseph Bristol, proprietário da popular cadeia de lojas, declarou: Depois de ter conversado com as autoridades que investigam o caso, eu me convenci da culpa de William Burton. Eu gostaria de afirmar com veemência que a Montagues não vai mais negociar com a Burton T. Nossos lucros são honestos e nos norteamos pela moral, de modo que não apoiamos fornecedores que não ajam da mesma maneira. E temos o apoio de nossos clientes. E quando digo que me sinto chocado e ofendido por ser informado de que um membro da classe de comerciantes possa ter se valido de meios tão ultrajantes para coibir uma justa causa trabalhista, eu falo não apenas por mim, mas por toda a equipe da Montagues. Como ele soube? Ela se perguntou atordoada. Não saíra notícia alguma, nenhuma edição dos outros jornais da tarde, e ela duvidava que ele fosse leitor da Clarion. Como teria sabido? O artigo continuava. Querendo que seus clientes reconhecessem neles a mesma ética conduzida pela Montagues,
Muitos varejistas londrinos, assim como hotéis e restaurantes, tiveram a mesma atitude. Fiona leu os nomes Harrods, Sainsbury's, Home and Colonial Stores, Simpsons in the Strand, Hotel Savoy Claridge's, Connaught, inclusive as empresas marítimas Cunard e White Star. Ela encostou-se na poltrona com a cabeça rodando. Continue a ler, disse Dave. Ainda não leu a parte do envolvimento do sindicato. Que façanha, senhora Soames. Um bando de vândalos, uns arruaceiros, disse Giles Bellamy com desprezo. Fiona foi para a página 2 e ficou sabendo que na noite anterior dezenas de homens com rostos escondidos atrás de máscaras e capuzes tinham entrado no armazém do Oliver e jogado cada caixote, cada caixa e cada lata de chá no Tamisa. Também destruíram as máquinas de empacotamento. Algumas gangues haviam entrado nas lojas das vizinhanças de East e South London e jogaram nas ruas todas as caixas da Burton Tea que encontraram pelo caminho. Os comerciantes foram alertados a não vender o chá e a população a não comprá-lo. Citavam-se operários e donas de casas que declararam que não tinham nada a dizer. E muito menos a ver com o horrível chá da Burton Tea. O artigo dizia que ninguém sabia quem eram os mascarados, mas que se suspeitava do sindicato dos doqueiros de Wapping. Peter Miller, o líder sindical, respondia às ações afirmando que o sindicato não aprovava qualquer tipo de ilegalidade e que repórteres fariam melhor se procurassem o verdadeiro criminoso, William Burton, e a ele, Miller, nem aos seus homens. O artigo concluía, dizendo que os especialistas em operações financeiras previam uma queda no preço das ações da Burton Tea, estiada pela relutância de alguns comerciantes e do público em apoiar a companhia. Fiona olhou para Neville, depois para Giles e depois para Dave. Ela já não estava confusa, já sabia por que estavam ali. Na noite anterior, ela sofreu e se desesperou profundamente. E até se convenceu de que tinha falhado. Mas agora estava óbvio que ela foi bem-sucedida. Estava prestes a obter as ações que queria, graças a 3 homens, Joe Bristol, Peter Miller e Rod O'Meara. Rod estava por trás daquilo tudo, ela sabia disso. Mas era bem provável que nem Joe nem Peter fizessem ideia do quanto haviam feito por ela, mas eles ficariam sabendo. Ela lhes diria e lhes agradeceria. Assim que pudesse, faria uma visita a Peter Miller. Ele diria o que gostaria de ter dito para o Times, ou seja, que foram os seus homens que jogaram o chá do Burton no rio e que a ordem partira dele. E logo que chegasse a Nova York, escreveria para Joe. Ele não quis vê-la e ela não o procuraria, para não se rebaixar pela segunda vez, mas ele a tinha ajudado muito e ela era grata por isso. Será que já podemos tratar de negócios? Sugeriu Giles, quebrando o silêncio. É claro, disse Neville. Como eu já tinha começado a falar, Fiona, Lord Elgin autorizou Dave a fazer a transação que, segundo ele por você propôs, negociar as ações da Burton Tea na posse de Nicholas Elgin, pela ordem de pagamento bancário no valor de 300 mil libras. O David veio diretamente até mim acompanhado pelo Giles e depois viemos até aqui. Informei a esses cavalheiros que eu não sabia nada a respeito desta oferta e que, mesmo que você a tivesse feito, eu a aconselharia a não realizá-la. Estas ações não estão valendo nada agora. Faça a transferência, Neville, disse Fiona. O quê? Mas por quê? As ações não valem nada.
Dave Lawton inclinou-se para a frente da poltrona. A coisa não é bem assim, Neville. Não para a senhora Soames, ele disse. Você sabia que sua cliente já possui cerca de 22% da Burton Tea? Junto às ações do jovem Elgin, ela terá 52%. Você está olhando para a nova proprietária da Burton Tea. Ao nos conceder a ordem de pagamento, ela está liquidando a dívida de sua nova companhia. Isso é verdade. Sim, respondeu Fiona. É por causa do seu pai? É. Ele balançou a cabeça agora. Ele é que se mostrava atordoado. Bem, então, cavalheiros, vamos começar. David, você está com as ações, estou sim. Dave abriu a pasta, tirou um maço de certificados de ações e entregou para Neville, que se pôs a examiná-las. O Duque perdeu uma fortuna, ele observou. O Duque é um homem prático, replicou Dave. Ele se deu conta de que o dinheiro dele praticamente se foi. Não quer repetir o erro perdendo o dinheiro do Albion. Onde está a ordem de pagamento, Fiona? Perguntou Neville. Está no cofre do hotel? Ela balançou a cabeça em negativa. Enfiou a mão no bolso da saia e puxou uma folha de papel amassada. Está aqui, ela disse. No seu bolso? Ele perguntou incrédulo. Você podia ser morta enquanto dormia, só por isso. Você é maluca? Depois das últimas 24 horas é bem possível, ela disse. Antes de entregá-la, tenho um pedido a fazer. O que é? Dave quis saber. Eu gostaria que vocês dois, Dave e Giles, acompanhassem a mim e ao Neville até a Burton Tea. Vou confrontá-lo esta manhã. Assim que fizermos a transação, ela disse. A presença de vocês reforçará minha reivindicação. Ele e a diretoria dele talvez não aceitem os fatos vindos de mim e do Neville, mas terão que aceitá-los do advogado do Elgin e do diretor do Albion. Isso está fora de questão, retrucou Giles Bellamy prontamente. O Albion não deve se meter nisso. Tirar uma companhia de alguém é algo terrível. Não tão terrível quanto tirar a vida de um homem, disse Fiona baixinho. Dave Lawton olhou-a longamente. Por um segundo, o seu olhar duro abrandou-se, dando lugar a um olhar de admiração. Termine o seu café, Giles, nós vamos acompanhá-los, ele disse. O que está havendo, homem? Por que estamos parados? Gritou Neville Pearson, debruçando-se na janela da carruagem. A chuva forte o forçou a voltar para dentro. Desculpe, senhor, gritou o condutor, com a voz quase abafada pela tempestade. A rua está congestionada, não há como seguir. É melhor que os senhores sigam a pé daqui. Eles pegaram os guarda-chuvas e as pastas. Já fora da carruagem, Fiona examinou o cenário à frente. A rua estava lotada de carruagens. Uma multidão acotovelava-se confusamente, na tentativa de entrar no prédio da Burton Tea. Que gente toda é essa? Ela perguntou. Acionistas enfurecidos. E o meu palpite, respondeu Dave. E nós estamos a ponto de deixá-los ainda mais enfurecidos, comentou Neville sorrindo. Vamos tirar essa companhia das costas de William Burton. E voltou para Dave e Giles. Vocês conhecem o procedimento. Quem fala é a senhora Soames. Nossa presença aqui é observar a reivindicação dela. Os homens assentiram. Estavam com as fisionomias sombrias. Fiona também, mas seus acompanhantes não notaram, porque ela escondia o rosto sob um véu de renda negro que pendia do chapéu. Combinava com os trajes de seda negra que vestia um traje de luto. À medida que o grupo avançava, Fiona se via empurrada e cutucada de maneira rude. A chuva continuava forte e ela mal conseguia manter Neville em seu campo de visão. Senhora Soames?
Onde a senhora está? Ele gritou, virando-se para procurá-la. Aqui! Ele já estava quase na entrada. Ela se apressou para juntar-se a ele, abrindo caminho em meio a um mar de acionistas, alguns aos berros e outros atordoados com a confusão, que se acotovelavam nas portas, exigindo respostas do porteiro. De repente, ela sentiu muita pena daquela gente toda. Muitos estavam vivendo uma grande perda, talvez de todas as economias de uma vida inteira, por causa dela. Ela então prometeu para si mesma que os recompensaria, tornando a Burton uma companhia rentável. Todos teriam o seu dinheiro de volta e com lucro. Repórteres aflitos se misturavam aos investidores e perguntavam se eles consideravam William Burton culpado ou inocente. Ela avistou Neville no topo da escada de entrada, gesticulando para o porteiro. Giles Bellamy estava atrás dele. Eles haviam planejado que Giles diria para o porteiro que queriam ver Burton. Não restava dúvida de que Burton estava escondido dentro do prédio, mas eles tinham certeza de que Burton não ousaria se recusar a atender o diretor do Banco Albion. Contudo, quando já estava a ponto de se juntar ao grupo, uma virada na situação os pegou de chofre. Um funcionário saiu esbaforido do prédio, pigarreou com nervosismo e berros, e em berros avisou para a multidão que em meia hora o Sr. Burton daria todas as informações necessárias numa reunião com os acionistas. A reunião ocorreria na sala da diretoria, que, segundo o funcionário, era grande o bastante para acomodar todos, se eles se portassem de maneira ordeira, é claro. Os jornalistas não seriam bem-vindos, ele acrescentou, somente os acionistas. Ao ouvir esta afirmação, os repórteres trataram de esconder logo os blocos de anotações nos bolsos de seus paletós. Não é melhor falar com Burton a sós? Perguntou Neville no instante que Fiona o alcançava. Não, ela disse. Vamos à reunião. Ela se sentiu subitamente aliviada por não ter que se confrontar com o homem na sala dele. A mesma sala onde o ouviu debochando da morte de seu pai. A sala da diretoria estaria com muita gente, lotada, e a segurança seria maior. Aos poucos, a multidão encheu a sala. Nela havia-se um balcão com um dossel à frente. 20 mesas retangulares dispostas em 4 fileiras. Havia cadeiras nas mesas e mais cadeiras encostadas ao longo das paredes. Fiona e seus acompanhantes sentaram-se ao fundo. A sala ficou entupida, com muita gente de pé. Um vozerio ansioso se espalhava pelo ambiente. 10 minutos se passaram. 20. Fiona não precisou nem olhar para sentir que William Burton tinha entrado na sala. Da mesma forma que uma gazela que está bebendo água percebe de repente a aproximação de um leão, ela sentiu a presença dele. Entrara por uma porta lateral e agora estava de pé no balcão atrás do pódio, observando as pessoas com as mãos para trás. Ao vê-lo, ela tremeu por instinto. Foi apossada por um tremor incontrolável. Ela quase perdera a vida na última vez que estivera ali, com aquele homem. Com esforço começou a combater o medo. Agora seria diferente, disse para si mesma. Ela não era mais uma adolescente ameaçada por 2 assassinos. Agora ela era uma mulher feita e dona da situação. A aparência dele estava melhor do que ela se lembrava. Bem vestido, elegante, poderoso. O rosto envelhecera e era liso e completamente inexpressivo. Mesmo à distância, os olhos mostravam o mesmo negror e a frieza de uma cobra. Bom dia, ele disse abruptamente. As conversas cessaram.
Todos os olhos se voltaram para a sua direção. Ele começou a falar. Sua voz estava calma e segura. Fiona se surpreendeu quando percebeu que se lembrava daquela voz e que nunca deixou de se lembrar dela, ouvindo muitas vezes em seus pesadelos. Como vocês sabem, fui acusado de assassinato de um antigo funcionário meu, um líder sindical chamado Patrick Finnegan. Asseguro a todos vocês que essas acusações feitas por Thomas Sheehan, de Limehouse, um notório chantagista, são completamente absurdas. Nunca prejudiquei nenhum dos meus operários e sempre procurei melhorar a qualidade de vida deles com salários justos e condições decentes de trabalho. Depois destas palavras, os vestígios de medo que Fiona ainda sentia se desvaneceram, e a familiar e velha raiva que a fizera sentir-se impotente por tantos anos se incendiou. Eu tive o infortúnio de conhecer o Sr. Sheehan há 2 anos, continuou Burton. Pouco depois de suas ameaças ao meu capataz de que ele acabaria com o armazém dos Olivers, se eu não lhe pagasse 100 libras por mês como proteção. Depois de ter sido informado de sua imposição, procurei deixar bem claro que jamais me submeteria a esse tipo de chantagem. Ele ameaçou destruir a minha propriedade também a mim. Aumentei a segurança no armazém, mas fui ingênuo, porque não fiz o mesmo numa velha fábrica de chá de minha propriedade. O Sr. Sheehan a incendiou. Como sei disso? Ele mesmo me disse. E agora, encontrando-se em apuros com a polícia, ele faz estas acusações absurdas, talvez para atenuar a sua participação no assassinato de Quinn. A raiva de Fiona atingiu o seu limite. Tornou-se um incêndio. Sentada ereta em sua cadeira de olhos fechados e com as mãos estreitamente unidas sobre a mesa, ela se esforçava ao máximo para permanecer sentada, quieta e controlada. Burton seguiu em frente, reconhecendo que o valor de suas ações tinham realmente despencado naquela manhã. Mas assegurou aos investidores que ele recuperaria a confiança dos seus antigos clientes, tão logo o seu nome fosse limpo, e pediu para que todos mantivessem as suas ações e a fé na Burton Tea, enquanto ele a conduzia em meio a algo que, segundo ele, não passava de uma tempestade passageira. Fiona olhou em volta e viu que as explicações e promessas dele eram prontamente aceitas por aquelas pessoas desesperadas, por afirmações de que o dinheiro delas estava salvo. Aquela gente acreditaria nas desculpas e promessas dele e esqueceria as acusações que lhe eram imputadas, se isso significasse a sobrevivência dos seus investimentos. Bem, ela não permitiria isso, eles teriam que ouvir a verdade. Tão logo acabou de falar, Burton se colocou à disposição de perguntas. Uma a uma as perguntas o assolaram. Ele as recebia com maestria e com respostas sucintas, fazendo piadas aqui e ali para provocar o sorriso dos seus inquisidores. Depois de ter dado umas 20 respostas, ele disse que só poderia responder a mais uma. Sr. Burton, segundo alguns rumores, o Banco Albion está exigindo o pagamento integral e imediato dos seus empréstimos. Isto é verdade? Perguntou um homem. Burton riu. Onde obteve esta informação, senhor? De jornais sérios ou de tabloides baratos? O Banco Albion não fez isso. Falei com eles hoje de manhã cedo e me garantiram total apoio. E agora, se não há mais pendência alguma, preciso sair para cuidar da minha firma e
recuperar o valor das suas ações, colocando-as no lugar que deveriam estar. Fiona ergueu-se em meio à forte iluminação daquela sala. Um repórter do Times escreveria depois que, naquele segundo, ela parecia uma fúria moderna, negro anjo vingador. Ainda há uma pendência, Sr. Burton, ela disse. Todas as cabeças voltaram na sua direção. A senhora é uma acionista? Ele retrucou com impaciência. Essa reunião só está aberta para os acionistas. Sou, sim, na verdade, eu sou a maior acionista. É mesmo? E eu achando que era eu, disse Burton, extraindo risadas da audiência. Acho que não fomos apresentados. Qual é seu nome? Senhora Nicholas Soames, ela disse. E acho que essa gente boa que aqui se encontra precisa ser informada de que, a partir desta manhã, eu detenho 52% da Burton Tea. E como nova proprietária exijo a sua demissão. Imediatamente. Burton encarou-a incrédulo. É louca, disse Burton. Não louca, não, Sr. Burton. E insisto que o senhor se retire. Isso é brincadeira de uma lunática. Retirem-na daqui. Ele gritou para os funcionários. Neville Pearson levantou-se e pigarreou. Fiona notou que a multidão cochichava o nome dele. Ele era conhecido por quase todos os que ali estavam como um homem eminente. Sr. Burton, isso não é uma brincadeira, ele disse alto em bom tom. Minha cliente, a senhora Soames, é realmente a nova proprietária da Burton Tea. Detém 52%, como ela mesma disse. Ele colocou 2 pastas de couro sobre a mesa. A documentação está toda aqui. A compostura de Burton foi por água abaixo. Isso é impossível, ele gritou. Eu sempre fui muito cuidadoso com minhas ações, senhora Pearson. Sempre fiz por onde para que nenhum investidor tivesse mais que 5%. Monroe Enterprise, 20.000 ações. Chelsea Holding Incorporated, 15.000 ações. Era Fiona entoando. Simus Consolidate, 40.000 ações. Thames Group, 10.000 ações. Burton a encarou sem entender nada. São todas subsidiárias de uma companhia chamada Gosto Chá. Essas e muitas outras. Minha companhia, Sr. Burton. Que seja, senhora Soames, mas o fato é que eu detenho a maioria das ações da minha própria companhia. Dave Lawton levantou-se. Fiona viu que Burton o reconheceu. Não mais, William, ele disse. Não é de hoje que você já não possui a maioria das ações. Mas desde que vendeu as 450.000 ações para o meu cliente Randolph Elgin, muitos anos atrás. Essas ações foram mantidas em um fundo para o filho de Elgin, que faleceu nesta primavera, Nicholas Elgin, que usava o sobrenome Soames. Casou-se sem o conhecimento da família e deixou tudo, inclusive o seu fundo de investimento, para a esposa. O fundo foi transferido para ela nesta manhã. É verdade, William, disse Giles Bellamy com toda a tranquilidade, enquanto se levantava da cadeira. A senhora Soames agora é a proprietária da Burton Tea. O recinto se alvoroçou. As pessoas se levantaram. Um bombardeio de perguntas berradas para Fiona e seus acompanhantes. Burton desceu do balcão e foi abrindo caminho pela multidão, empurrando as pessoas. As mesmas pessoas que pouco antes ele tentava tranquilizar.
Gaius, o que significa tudo isso? Ele perguntou. A documentação está toda aqui, William. Pode olhar, disse Giles. Ele abriu uma pasta e tirou os certificados, os que Fiona tinha trazido de Nova York. Depois abriu a segunda pasta, a que continha as ações de Nick. Agora, ações dela. Burton pegou um por um todos os certificados. Depois de ter examinado todos, ele deu alguns passos para trás, segurou a cabeça em desespero e disse: Não pode ser. Não pode ser. Fechou os olhos com força, ignorando gritos, perguntas, enfim, toda a comoção ao redor. Depois reabriu os olhos, olhou para Fiona e gritou: Quem é você? Fez-se silêncio na sala. Fiona levantou o véu e encarou os terrificantes olhos negros dele. A princípio, a fisionomia dele só refletia confusão, mas de tanto encará-la, ele a reconheceu. Você! Ele exclamou. Fez-se um silêncio sepulcral. Lembrou-se de mim, Sr. Burton? Ela disse. Sinto-me lisonjeada. Eu me lembro do senhor, lembro perfeitamente bem. Lembro que uma noite estava em seu escritório e ouvi o senhor e o senhor Sheehan discutindo sobre o assassinato do meu pai. Eu tinha ido ao seu escritório para implorar por uma indenização pelo então chamado acidente sofrido pelo meu pai. Eu e meu irmão não tínhamos dinheiro nem para a comida, nem para alugar um cômodo. E lembro de mais coisas ainda. O senhor se lembra daquela noite? Meu pai era um líder sindical. Lutava para que os doqueiros ganhassem um penny a mais por hora, por uma pequena quantia extra para a comida dos filhos e para um agasalho para ir ao trabalho, um penny a mais. E o senhor... Ela se calou, tomada pela emoção. A raiva enchera seus olhos de lágrimas ácidas. Ela podia sentir na garganta o gosto amargo delas. O senhor não abriu mão. O senhor Sheehan estava contando como tinha provocado a morte do meu pai. E o senhor ria. Nos meus pesadelos ainda escuto a sua risada, Sr. Burton. Lembro que tentei sair do seu escritório e tropecei. Vocês me ouviram. O senhor Sheehan e vieram atrás de mim. O senhor Sheehan tentou me matar naquela noite. Mas tive mais sorte que meu pai. Escapei. Mas nunca consegui escapar das lembranças. Prometi a mim mesma que faria o senhor pagar por tudo o que fez. E o senhor já está pagando. A Burton Tea é minha. Instalou-se outra vez o caos no recinto. A multidão não parava de falar e de gritar. Alguns enxugavam a testa com um lenço. Outros se acotovelavam para verificar os certificados. Os repórteres chamavam Fiona aos berros. Ela não os ouvia. Os olhos de Burton estavam cravados nos dela. Ela sustentava o olhar desafiadoramente. Havia entre os dois uma raiva pura, uma escuridão quase tangível. Sua cadela, eu devia ter matado você quando tive chance, ele gritou. Assim você já estaria a 7 palmos, enterrada como o miserável do seu pai. William, por Deus! Exclamou Giles Bellamy. Ele recuou da mesa constrangido. Senhora Soames, gritou um repórter. Senhora Soames, aqui. O clarão branco de um flash rasgou o ar, com um cheiro de fumaça. Alguém tinha conseguido entrar com uma máquina fotográfica. Fiona pestanejou cega pelo clarão. Isso era tudo de que Burton precisava. Tirou uma faca do bolso do paletó, com um gesto rápido e avançou contra ela. Dave Lawton percebeu o movimento. Agarrou Fiona pelo casaco e puxou-a para trás. A lâmina não cortou sua garganta por um triz.
mas cortou o casaco na altura da gola e penetrou em sua carne. Alguém o detenha! Gritou Neville. Brandindo sua faca, Burton correu pela sala e desapareceu atrás do balcão, saindo pela porta lateral. Um grupo de homens correu atrás dele, mas não pôde passar pela porta trancada. Alguns saíram para caçá-lo dentro do prédio, enquanto outros se aglomeravam em torno de Fiona. Dave a fez sentar-se numa cadeira. Com o seu lenço e o de Giles, ele tentou estancar o sangue que escorria do ferimento, mas o tecido branco em suas mãos já estava todo empapado. Eu preciso de mais lenços. Uma camisa, qualquer coisa, ele gritou. Diversos lenços foram estendidos em sua direção. Ele juntou um punhado e o pressionou em cima do ferimento. Fiona gritou quando ele fez isso. Era uma dor dilacerante. Temos que levá-la para o hospital agora, ordenou Neville. Giles, pegue a carruagem. Não vai dar tempo, retrucou Dave. A rua está congestionada. A carruagem vai levar muito tempo para chegar aqui. Nós mesmos temos que carregá-la e rápido, vamos! Dave pegou-a pelos braços, enquanto Neville abria caminho pela multidão, que olhava curiosa. Giles recolheu os certificados agora manchados de sangue e os seguiu. Conseguiram chegar à calçada e seguiram em frente, gritando pela carruagem. O condutor os avistou e os pegou na Missing Lane. Para o London Hospital, rápido, gritou Giles. Ele entrou na carruagem, seguido por Neville. Lá dentro ajeitaram Fiona no banco. Neville a apoiou com o braço. Ela fechou os olhos, lutando contra uma forte tontura. Seu peito parecia estar em chamas. Ela sentiu o calor viscoso do sangue empapando suas roupas. Sentiu que Dave subia na carruagem e que o veículo partia e acelerava. Depressa, homem, depressa! Gritava Giles da janela. Senhora Soames, Fiona, a senhora consegue me ouvir? Perguntou Dave, debruçado sobre ela. Ouço. Ela balbuciou, zonza. Aguente firme, por favor, já estamos quase chegando. Ela desmaiou, disse Giles. Ah, meu Deus, ela está mais branca que um lençol, Neville. Fiona, gritou Neville. Você consegue me ouvir? Diga alguma coisa. Ela tem família em Londres? Perguntou Dave. Alguém que deve saber o que houve? Diz para o papai, Dave, ela murmurou. Diz para o papai que nós ganhamos.